Mais um ponto de vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, você sabe, é o horário tradicional da discussão política, né? E claro, sempre com os temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana e debatendo e discutindo também diariamente com você os assuntos de interesse nacional nesses tempos de Covid, né? A Covid que chegou através do coronavírus, né? O Brasil infelizmente não se preparou. Tinha aí os exemplos da Europa, principalmente na Itália, né? França, Espanha, Portugal, enfim, já tinha acontecido na China. E nós vimos o que aconteceu em relação à nossa economia, né? A economia deu uma travada completa nos últimos meses e tivemos aí uma série enorme de pessoas demitidas, né? De empresas mais médias e microempresas, né? Empresas pequenas aí quebrando. E a situação cada vez mais complicada, cada vez mais difícil para o trabalhador brasileiro, né? A coisa já vinha ruim, já vinha difícil, já vinha complicada, a reforma lá em 2017, reforma trabalhista, Bolsonaro assumiu e transformou o Ministério do Trabalho numa secretaria, né, do Ministério da Economia, do monstruoso Ministério da Economia, e nada disso resultou positivamente para o trabalhador brasileiro, que continua aí enfrentando problemas e dificuldades. Tudo isso para a gente discutir, para a gente colocar em debate aí, fazer um balanço do ano e debater ainda as últimas decisões, as últimas medidas aí que foram decididas, né, agora neste final de ano. Lembrando sempre que de segunda a sexta, também aqui na Santa Cecília TV, a nossa reprise do Ponto de Vista a partir das 8 da noite. Quem está conosco mais uma vez nesta edição é a nossa doutora Thelma Rodrigues, ela que é advogada, não é, e especializada na área do trabalho. Tudo bem, Thelma? Prazer revê-la. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos, os telespectadores, os nossos colegas aqui da bancada. E chegando, né, Boturão, desse ano, na nossa última sexta-feira, e com novidades, né, não agradáveis, inclusive uma aqui que eu acabei de ouvir do meu professor a respeito do índice que nós aguardávamos aí, essa solução, mas nós também vamos comentar mais sobre isso. E o resumo aí do ano que está acabando, que está se encerrando, realmente não foi bom para o trabalhador, foi prejudicial, inúmeras perdas, né? Medidas provisórias que também prejudicaram ainda mais. E, enfim, vamos falar um pouco sobre o que nós temos aí de perspectivas e que não são muito boas, mas em janeiro eu acho que a tendência realmente é o reflexo, né, de tudo que já estava acumulado de prejuízos para refletir em janeiro. E vamos aguardar, né, Boturão, para ver. E rezar, né? Orar, nunca é demais orar por um ano melhor, né? Pelo menos menos ruim do que foi o ano de 2020. Aliás, é bom a gente já ir adiantando para você que acompanha sempre a gente, 2021 será o ano 2 do coronavírus e do Covid-19, porque o número de pessoas que será vacinada pelo mundo, né, talvez 30% aí da população mundial, se tanto, eu acho, viu? E no Brasil, talvez 40 milhões aí, 50 milhões sejam vacinados, mais um pouco, enfim, né? Acho que não vai chegar nem a metade da população brasileira a questão da vacinação do Covid, contra o Covid em 2021. Doutor José Stalin conosco, né? Sempre uma figura importante aqui no Ponto de Vista, atenta às questões importantes da área trabalhista, né? Advogado, professor, enfim, mais uma vez colabora aqui conosco. Prazer revê-lo. Tudo bem, Stalin? Prazer é todo meu, Boturão. Senhores telespectadores, é uma satisfação estarmos aqui nesse programa debatendo assuntos atuais que polarizam bastante a atenção da população, principalmente de todos os trabalhadores, na questão de manutenção da vida. E vamos pensar que estamos agora numa época de grande reflexão em função da cultura de cada um, da religiosidade de cada um, para esquecermos um pouco o drama que atravessamos nesse ano de 2020 com essa pandemia e na expectativa de que o próximo ano as coisas melhorem, a gente tenha condições de enfrentar com mais precisão todos os problemas e, sobretudo, o nosso Poder Judiciário haja com mais
serenidade, com mais aplicação técnica em função da Constituição e não através dos impulsos políticos que tanto têm prejudicado esse país. Muito bem, e o Marcos Santana está lá na ponta, né, conferindo sempre o que de mais importante vai acontecendo aí pelo mundo, né, e a participação sempre importante do telespectador, que é o nosso parceiro também no dia a dia, né, Santana? Tudo certo aí, não? Tudo certo, boa tarde a todos, boa tarde, professor Stalin, boa tarde, Thelma. Especialmente sexta-feira, né? Especialmente a última sexta-feira, né? O Edgar Buturão, eu não posso deixar de registrar aqui um fato lamentável que aconteceu na noite de quarta-feira na Assembleia Legislativa, um episódio flagrado por câmeras de vídeo que está disponível para quem quiser ver. Um deputado estadual, o deputado Fernando Cury, passando a mão no seio de uma colega, uma outra parlamentar, a deputada estadual Isa Pena, na frente de todo mundo. E é um episódio lamentável por si só, e pior ainda, que acontece e é muito comum no ambiente de trabalho. Se acontece isso na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, imagina que não acontece num ônibus lotado, num ambiente de trabalho, ou assédio de colegas, de chefes imediatos nas funcionárias do sexo feminino. É uma coisa lamentável que a gente tem que repudiar e tem que acompanhar de perto para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tome uma providência enérgica e afaste e retire o mandato desse deputado. Porque é um representante do povo, ele não pode dar esse tipo de exemplo. Nós temos que repudiar. É o deputado... Eu vi a cena, mas... Deputado Fernando Cury. E, curiosamente, Buturão, o partido dele é o Cidadania. Faltou tudo, né? Ali, inclusive... Sobrou tudo menos cidadania. Cidadania. É uma coisa lamentável que nós temos que... Quem defende os direitos da mulher, a igualdade e combate o assédio tem que juntar forças para pedir que esse deputado ele tenha um mandato cassado. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que quiser acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está com a gente na reprise, lembrando que os assuntos, os temas que a gente debate aqui, né, na edição ao vivo da 1h30 da tarde, que vai até às 2h30, pode se transformar completamente ao longo do dia, com tantas barbaridades e absurdos que acontecem no nosso país. É uma coisa absurda, né, sem pé nem cabeça, um deputado agarrar a outra pelas costas, né? Eles estavam ali próximo da mesa diretora, né? E ele foi lá por trás e se encaixou na colega, passando as mãos. Famosa mão boba, que de boa não tem nada, né, Edgar? Eu não sei se ele é casado, se ela é casada, enfim, não sei que tipo de relação eles têm, né? Mas uma coisa absurda, sem pé na cabeça, na sessão, dentro de uma sessão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É inacreditável que uma coisa dessas possa acontecer, como é inacreditável, né, que o presidente da República, mais uma vez, né, diante do seu humor imbecil, né, passa disso, né, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. Ele foi a Porto Seguro, né? Sim, Porto Seguro, no meio do povo, lá sem máscara, sem nada, no meio da confusão, começou a falar da vacina e tal, dizer, cuidado aí, quem tomar vacina pode virar jacaré, crocodilo, mas não sei o que, sapo, alguém mais... Chimpanzé, entendeu? Esse é o homem que nós temos aí na presidência da República Brasileira, né? Em tempos de Covid-19, né? Ele atua contra a vacina, né? Inflama o povo sem cultura, né? As pessoas foram para casa dizendo, o presidente da República falou lá, falou que não podemos tomar vacina, vamos levar chimpanzé. Como é que nós vamos tomar vacina aqui? Aí você fala, mas essas pessoas vão raciocinar assim, meu amigo. Infelizmente, incultura, má educação, né, e pobreza intelectual, né, sobra no povo brasileiro, lamentavelmente. Né? Diga, Buturão, falar alguma coisa sobre essa questão da Assembleia? Buturão, só em relação a isso que você está falando, que o Jair Bolsonaro, ele se comporta como um tiozão do boteco da esquina e fala um monte de bobagem. E se fosse só um tiozão do boteco, já seria ruim. Mas ele é o chefe da nação. Isso aí acaba refletindo, acaba interferindo no pensamento das pessoas. E é o que mostra uma pesquisa da Datafolha publicada no domingo,
de que o número de pessoas que falaram que não vão tomar a vacina com medo muito. Cresceu de 9% para 22%. Quer dizer, e vai crescer mais. Se 22% da população não tomar a vacina, o Brasil vai virar um pária internacional. Não vai ter relação comercial com nenhum outro país. O Brasil vai ficar completamente isolado do mundo. Thelma Rodrigues, essa questão aí feminina, eu sei que bate fundo em você. Bate fundo, sempre registrando aqui o nosso repúdio, né, que são situações de assédio sexual que acontecem, isso nas relações de trabalho, né, e cotidianamente, e colegas, advogadas, que nós escutamos inúmeras histórias que constrangem a mulher. Esse assunto foi muito debatido esse ano, e não é só no meio legislativo, aí como aconteceu, no meio artístico. Então, acho que é sempre importante, né, o que o Marcos trouxe, destacar o nosso repúdio a essas atitudes. Nós temos que respeitar os nossos colegas de trabalho, independente de sexo, seja lá o que for, e realmente é uma situação constrangedora e que aflige muitas trabalhadoras, infelizmente, no nosso país. É isso, em relação... especialmente depõe contra, né, os deputados estaduais que precisam se unir, tomar uma medida, né, pressionar a mesa diretora da Assembleia, tomar uma medida forte contra esse cidadão, né? Inacreditável! No meio da sessão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o cara vai lá... E vamos ver quais as medidas... passava nos seios da deputada. Quais serão as medidas adotadas, né, firmes, para que isso não ocorra, não tenha uma próxima, né, situação parecida ou semelhante a essa situação aí constrangedora. Você jamais imaginaria assistir isso na vida, hein, Stalin? Pois é verdade. Agora eu pergunto, e o decoro parlamentar? Então, existe? Que providências serão tomadas? Exatamente. É o decoro parlamentar, exatamente. Você agora, perfeitamente bem. O que se observa é que a coisa está evoluindo, né? Esses fatos vêm acontecendo, não crescendo ultimamente, né? Não era assim há 1 ano, 2, 3 anos atrás. Agora começou a evoluir, né? Então é preciso que se estanque essa situação. Você vê que não tem cor partidária, bandeira partidária. Professor, não existe. Crescendo ou eles estão sendo evidenciados? Porque na prática, se a gente parar para pensar, esse assédio sexual no coletivo do ônibus, no ambiente de trabalho, nos mais diversos ambientes de convivência entre homem e mulher, ele sempre aconteceu, mas a mulher ela sempre teve um receio primeiro de conseguir provar o assédio e segundo porque de ser responsabilizada pelo assédio. Que, infelizmente nós temos uma cultura machista que boa parte das pessoas elas tentam incutir a responsabilidade, a culpa na vítima, né? Na mulher. Então, eu acho que talvez seja um fato positivo, cada vez mais casos virem à tona, mas eu acho que na prática o número de casos sempre foi muito grande. Olha, eu queria deixar aqui os meus sentimentos à família da vereadora Sueli Morgado, né? Vereadora de 74 anos de idade, faleceu hoje, nesta sexta-feira, dia 18, né? E a Sueli teve 3 mandatos como vereadora na Câmara de Santos, sempre pelo PT, Partido dos Trabalhadores, ela que era uma educadora, né? E sempre atuou em prol da educação, da área da cultura. Gente fina, a Sueli Morgado, né? Aguerrida, né? Mas muito equilibrada, muito educada, sempre tratou todo mundo de uma maneira muito solícita, enfim, tive várias e várias oportunidades de fazer programas de debate, enfim, com a presença da Sueli. E ela realmente, além de ter sido uma boa vereadora, foi uma pessoa muito legal. Gente boa, gente finíssima, Sueli Morgado, a sua família, os sentimentos meus aqui de todo o time do Ponto de Vista. A questão trabalhista, o doutor José Stalin veio com uma novidade aqui, mas uma bomba na cabeça do... A gente ri para não chorar, entendeu? Essa é a realidade, né? Em cima da cabeça do trabalhador, que é relativa à atualização dos débitos trabalhistas. É isso mesmo? Exatamente. Nós estávamos aqui com uma problemática muito difícil de solução, né? Porque o Supremo Tribunal Federal virou um tribunal de apelação. Tudo vai para lá, tudo. E ele naturalmente fica sobrecarregado, mas chama a atenção para assuntos realmente importantes como esse. Esse julgamento que terminou hoje começou em 29 de junho. Diz respeito à aplicação do exato índice de atualização monetária para os débitos trabalhistas. Pois bem,
lá naquela data, 29 de junho, o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as execuções trabalhistas no Brasil. E ficamos em suspenso até agora, com 6, quase 7 meses parados, sem execução, em função dessa dúvida de qual índice a ser aplicado. Finalmente, hoje de manhã, houve a decisão de todo o plenário, no sentido que o índice aplicável é o IPCA-E para aqueles créditos não ajuizados. IPCA-E? E. Índice de preços ao consumidor? Ao consumidor, exatamente. Isso. E a partir do ajuizamento, ou seja, e principalmente da citação, então passa a correr ou atualizar através da índice da Selic. Selic que está lá embaixo. Selic, hoje, né? é. 2,5%, isso? Mas, na verdade, o que a gente observa é o seguinte, Selic e outros órgãos e outros índices levantados aí pelo IBGE são mais ou menos históricos e de acordo com aquilo que tem um condão de conveniência, né, e não apegado exatamente àqueles pontos referenciais para que se apure realmente o valor da nossa moeda, do poder aquisitivo do povo, no caso aqui do trabalhador. Bom, enfim, na questão das ações trabalhistas, então, finalmente tivemos uma decisão. Dia 20, o Tribunal, a Justiça entra em recesso, deverá retornar em 7 de janeiro, então estaremos movimentando os processos trabalhistas já com a aplicação desses índices. Com certeza, novas discussões surgirão em função disso, porque isso se aplicará aos processos em curso ou aos processos que vão ainda entrar ou vão ser ajuizados na Justiça. É uma dúvida que persistirá aí para fim de discussão. Mesmo porque o que nós sabemos é que todas as questões de natureza processual aplicam-se de imediato, ao contrário das questões de direito material. Então significa que, no meu modesto pensamento e conclusivo, é que esses índices serão aplicados a todos os processos, o que implica naturalmente em revisão de todos os cálculos que foram efetuados. Ou seja, o trabalhador... Com certeza haverá uma perda, aí. sim, com certeza, porque os valores foram calculados por outros índices e esses índices aqui com certeza achatarão bastante, porque se você considerar o IPCA na fase extrajudicial e depois a aplicação da Selic a partir da citação do devedor, então nós vamos verificar o quê? Que haverá uma diminuição do patrimônio do trabalhador. Pois é, Thelma, mais uma então, o trabalhador tem que enfrentar aí. Né? Como é muito dinâmico, exatamente o que nós comentamos aqui, o Dr. Stalin comentou a notícia, a gente está dando uma olhada já aqui nos comentários. O que acontece? Esse índice de preço ao consumidor amplo especial, é IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial, porque ela procura atualizar ali naquele trimestre, né, que é utilizado nesses débitos trabalhistas. O que acontece? Estava suspenso, né? Olha como acontece, eles deixaram tudo, e foi hoje assim cedo, de manhã, porque estava todo mundo acompanhando até para saber, porque era interesse de todos. Eles jogaram essa questão aí da vacina, não que não seja importante, importantíssimo, porém, deixaram essa questão de pano de fundo, porque ninguém está prestando atenção, e aí já jogaram essa bomba. Né? Para o último dia. E no último dia, sim, porque a Justiça já fechou. Né? Então, a Justiça do Trabalho já encerrou as atividades, todos já encerraram a atividade. Hoje, ontem, na verdade, dia 17, os prazos, embora eles abram dia 7 de janeiro, aqui, 1º grau, os prazos estão suspensos até dia 20 de janeiro. Então, quer dizer, olha a bagunça, né? Agora, olhando aqui ainda mais nos comentários, eles até tentaram contornar, dizendo que o que ficou, os processos, a atualização, eles vão ter que considerar o IPCA dos que já estavam em andamento, mas como o nosso professor falou, vai tumultuar aí a fase de execução que já estava, né? Ou seja, ninguém consegue mais fazer um cálculo
exato, porque tem que aguardar agora essas definições aí que vão surgir inúmeras discussões. E o que muitos advogados têm feito? Olha, vamos concordar. Né? Muitas vezes o cálculo é próximo, eu tive um processo... Se não concordar, o processo suspende. Até ontem estava suspenso, né? Agora, como a gente entrou, agora vamos voltar dia 20, os prazos, em janeiro, aí vamos ver os procedimentos que vão ser adotados. 20 de janeiro volta? 20 de janeiro volta os prazos, né? Que é o período aí, férias para os advogados também, pleitearam esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Mas, enfim... o que o doutor Stalin colocou é essa questão. A correção não recompõe a perda que o trabalhador sofre, um processo que você fica aguardando muitas vezes 10, 15, 20 anos, Santana, aí o cliente vai no escritório e quer brigar com o advogado. Doutora, eu estou esperando isso e eu sempre alerto que na trabalhista, normalmente você trabalha com percentual. Né? Você vai receber os teus honorários lá na frente, não sabe nem quando, e ainda nós temos todos esses espinhos, né? Todos esses problemas que o processo sofre. Agora está suspenso, um processo que já estava para receber. Teve essa discussão de índice, parou. Aí você liga para o cliente e fala, olha, agora você não vai receber mais isso. Por quê? Porque mudou. Agora não querem mais pagar o IPCA, vai ser pela TR. É inexplicável você falar para o teu cliente que o dinheiro estava para ser depositado, mas não vai mais. Por quê? Porque decidiram suspender, agora julgaram, só que vai ter que voltar de novo agora para o contador, porque pode reduzir. Agora tem outro cálculo que é outro índice. Que é outro índice. E o IPCA... esse índice que estava sendo aplicado, o IPCA, esse amplo, especial que nós estamos falando aqui, era um índice que estava, de uma certa forma, recompondo a perda, porque o processo ele demora muitos anos, 10, 15, como nós estamos falando aqui. O processo é para anos, né? Você coloca lá e não sabe quando é que vai ser resolvida a questão, principalmente quando chega na fase de execução. Não sou contra todos os recursos, que tem que ser sim. Eu acho que a parte tem que ter direito a todos os recursos. E eu também não entendo que é protelatório, não é. Só que o problema é a morosidade da justiça, que não julga rápido para que se tenha a prestação jurisdicional rápida também para o trabalhador. Porque muitos falam, mas sabe por que demora, doutora? Porque a senhora fica aí agravando, embargando. Outro dia eu ainda ouvi um comentário aí, que horror, é embargo auricular, é embargo não sei o quê. Como assim? Quer dizer que vocês querem cercear, ou seja, nós não usamos os recursos próprios porque demora, porque está lá na mesa para o juiz resolver lá quando que vai ser. Não. Todos os meios que ou a empresa mesmo, ou o trabalhador usa para poder discutir se aquele valor é correto ou não, tem que ser. A legislação está aí para ser obedecida. Agora, o problema é julgar. Aí já não é mais com o advogado da empresa ou advogado do reclamante. Aí é o problema do judiciário, que é lento e que é moroso. Vamos para o nosso intervalo. Já voltamos aí com mais informações importantes, né, relativas aí ao dia a dia, né, ao sofrimento do trabalhador brasileiro. Que coisa, né? Voltamos já. Muito bem, sequência do ponto de vista, a gente aqui com a minha esquerda com o nosso José Stalin, doutor Stalin, professor e advogado da área trabalhista, como é a nossa doutora Thelma Rodrigues também aqui conosco, e o Santana acompanhando aí informações, participações, né, já um questionamento. Bom, uma outra situação que está um pouco confusa, está mexendo um pouco com a cabeça das pessoas, né, é em relação ao seguro-desemprego. Tem muitos comentários pelas redes sociais, muita gente falando que vai para teremos uma sétima parcela de seguro-desemprego, enfim, né? É bom aqui que a Thelma e o Stalin esclareçam isso para as pessoas, né? Como é que funciona exatamente o seguro-desemprego, porque o que está rolando aí nas redes sociais é a expectativa em relação a um projeto de lei, mas que me parece que ainda não foi discutido, debatido, votado, enfim, né? E caso venha acontecer uma sétima parcela, né, que seria bom, evidentemente, para quem está em situação difícil, né? Mas isso só depois do projeto aprovado pela Câmara, não sei se passa pelo Senado também, acho que sim, né? Depois vai a sanção
do presidente da República, ou seja, está longe da Muito coisa longe, ser resolvida, não é a muito história? É mesmo porque o Legislativo, ele entra em recesso também, né? Eu não sei exatamente quando eles retornam, mas o procedimento da formação da lei é complicado. Primeiro passa pelas comissões lá do Congresso, né? Também, Congresso, quando eu falo deputados, Câmara dos Deputados, depois o Senado Federal, aí ela toma o corpo de lei, aí vai para o plenário para aprovação e depois, sim, é enviado como lei, né, o projeto de lei para ser sancionado pela Presidência da República. Então o caminho é muito longo. É muito longo. E nesse caso aí também parece que o governo não tem muito interesse, porque as contas públicas andam complicadas, né? Nós temos essa lei que foi gerada em função do Covid-19, termina agora 31 de dezembro, não sabemos se o governo vai editar um novo decreto, se o Congresso fará uma nova lei, enfim, como é que fica a situação para o futuro ainda nós não sabemos. E o que é preocupante, né, porque até agora, de uma certa forma, com o pagamento desses valores, R$600, depois 300, agora será que será pago alguma coisa ou não vai ser pago? O governo parece que está sinalizando que não vai conceder de novo. A coisa está muito confusa. Então esse projeto de lei aí fica complicado em função disso, das contas públicas. O governo não sinalizou ainda uma solução, nem para a continuação da progressão dessa concessão que ele vem fazendo em função do Covid, com essa novidade desse projeto de lei aí que altera o seguro-desemprego, que seria muito útil até em função, né, porque é dinheiro que é arrecadado pelo governo especificamente para isso, em função do trabalhador. Então não sei como eles vão equacionar isso daí. Está difícil. E penso que somente lá para março a coisa vai ficar mais ou menos definida, mais ou menos. Seria bom, né, Thelma? Uma 7ª parcela para ajudar aquelas pessoas que estão realmente em uma situação mais complicada. Nós comentamos isso em um programa, mas o que acontece, como o doutor Stalin falou, o trâmite que tem que ter para ser aprovado o projeto é demorado. Segundo, eles estão entrando também o recesso da Câmara, que vai voltar, salvo me engano, 2 de fevereiro, né? Eles têm esse período, sai agora também. Então, acho que não tem nada assim rápido para que seja feita essa parcela. Além do que, também, acho que não tem recursos próprios. E ainda mais um problema é que, mesmo os trabalhadores, esse ano nós ouvimos muito isso, que as parcelas do seguro-desemprego, os que estavam recebendo nos contratos pela MP, estavam atrasando, estava meio represado, digamos, porque eram muitos que estavam usando, né, gozando desse benefício, tendo em vista aí as medidas que foram adotadas pelas empresas, né, segundo a MP, que ele receberia, dependendo do salário, a empresa contribuiria com um percentual e o governo entraria com a parcela do seguro-desemprego, que o teto máximo é 1.800. Então, essa questão de ter que já pagar essas parcelas para todo esse número de trabalhadores, aconteceu muito esse atraso aí, mas que está sendo solucionado. Então, acho que a 7ª parcela vai ficar no imaginário do trabalhador, das pessoas, como o 14º, a 7ª parcela. Nós podemos observar que as notícias que sempre vêm, o trabalhador vai, elas são apenas ilusórias, né? Agora, o que nós podemos ver que votou no último dia, hoje de manhã, foi exatamente isso que o doutor Stalin falou, comentou aqui hoje, trouxe aqui, que essa questão do índice que nós aguardávamos, e no último dia de trabalho, né, que eles têm, eles votaram nesse sentido. Quer dizer, não tem como você dizer que existe uma situação que beneficie, medidas propostas que beneficiem o trabalhador. Então, ele sai prejudicado,
no ano. Essa daí eu acho que foi mesmo, olha, o que faltava para enterrar mesmo, jogar mesmo aquela, sabe, aquela a última florzinha ali, porque as reclamações trabalhistas realmente, em tudo que já veio com a reforma, não incluindo mais reflexos, né, doutor Stein, que antes você tinha, você ganhava um crédito e você tinha reflexos, ou seja, você pegava aviso, algumas verbas e acrescia um pouco ainda no crédito trabalhista. Com essa reforma, já tiraram esses reflexos que nós chamamos, né? Agora eles também estão tirando a correção, né? A correção devida, não é? Porque TR, taxa Selic, o valor é muito baixo, a TR é 1%, Selic acho que está 2%, salvo me engano. Então, quer dizer, realmente não vão recompor nunca o crédito que você tem lá para receber, que foi sempre, eu sempre falo aqui, né, o crédito, o trabalhador, a Justiça do Trabalho marginalizada, porque eles entendem que quando você vai para a Justiça do Trabalho, não é devido o seu crédito, você está lá porque você quer pleitear algo que não é devido para você, sendo que já foi constatado que quando o trabalhador vai para a Justiça é para reclamar rescisória, mais de 40%, aí 30% a 40% de reclamação de rescisão, ou seja, a empresa dispensou e não pagou as verbas. Então, no decorrer, né, após a reforma, a pandemia, esse ano que nós observamos foi exatamente isso. A cada dia você vendo a Justiça do Trabalho perder, né? Vai perdendo os créditos trabalhistas e ela está beirando a extinção, que é o que eles estão planejando, talvez aí num prazo não muito longo, né? Que ela vai ser um braço lá na federal. Eu acho que é isso. Mas com relação ao Ministério do Trabalho, né? Existe uma pressão, especialmente do Roberto Jefferson, né? Deputado federal, ex-deputado federal, né? Da história do mensalão. Bom, ele prestou um serviço à nação quando fez aquela revelação bombástica, né? A então repórter política Renata Lopretti, da época da Folha de São Paulo, né? Jogando aquela bomba aí, para falar outra coisa, na areia, sei lá o que mais que ele pode ter jogado no ventilador, do governo petista, do governo do Lula, e aí surgiu aquela confusão toda da história do mensalão. Prestou um serviço, ficou preso e tal, né? Agora, não devolveu os 4 milhões. Não devolveu, né? Que eu saiba, não devolveu também, né? E tem outra coisa também, né? Não tem moral nenhuma. Moral nenhuma para pleitear coisa nenhuma ao presidente da República, para ficar atacando os ministros do Supremo, possa ter razão ou não naquilo que ele está falando. Pô, ele é um deputado que foi preso, né, por corrupção, embora tenha prestado um serviço, a gente é obrigado a reconhecer, porque ele apontou ali, não é, a podridão que o governo petista, o presidente Lula, com o Zé Dirceu, enfim, estavam promovendo no Congresso naquela altura. Diga aí, Marcos Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui. E ele diz o seguinte: ao que consta, há um entendimento de possível retorno da contribuição sindical. Ele quer saber se a OAB acompanha esse assunto. Olha, possibilidade? Acho difícil, hein? Que eu saiba não, né? Mas talvez possa ter alguma medida ou alguma proposta. Mas normalmente, quando é dessa questão sindical, vem as frentes sindicais, né? Pleiteando aí, porque foram inúmeras inconstitucionalidades apuradas nessa questão aí de contribuição sindical. Mas, assim, nesse governo, eu acho difícil. Eu também acho difícil nesse governo, embora o doutor Aloysio esteja lá em Brasília, trouxe aqui até essa informação para nós, né, de que eles querem voltar ao Ministério do Trabalho, a princípio estaria tendo uma negociação entre o PDT para que tivesse o Centrão, bom, enfim. Mas, diante do que eles querem impor, né, goela abaixo aí dos trabalhadores, eu estou achando que não vai ter muita finalidade aí a volta do Ministério do Trabalho. Até porque agora eles fazem o que eles querem, né? Sem uma fiscalização efetiva
principalmente nessa questão do trabalho escravo, que no nosso país está uma vergonha. Inclusive, eu estava lendo uma matéria e trabalho escravo infantil aumentando, né, até por conta aí do abandono, né, dos alunos da escola com essa pandemia. Então, aumentou mais essa questão. Então, você pode ver muitos menores aí na rua. Bom, mas enfim, eu não vejo que nesse governo, espero que eu esteja errada, quem sou eu, né? Mas eu não vejo que nesse governo eu não vejo também chance nenhuma. A volta desse Ministério do Trabalho. Nem o Ministério do Trabalho, nem a contribuição sindical, né? Nem a contribuição sindical. Nada que vá beneficiar os sindicatos, porque desde o início, embora eles liguem muito, né, as centrais sindicais, ao PT, e que né, são, mas o mais importante, eu acho que nós temos que pensar, é que os sindicatos não estão ali para defender o trabalhador das suas categorias. Embora existam bandeiras partidárias de números centrais, né? Mas o foco, né? Eu gosto muito até de que o nosso sindicalista aqui da Baixada, o Gato, sempre fala, embora seja partido ou seja lá o que for, o foco é defender o trabalhador, defender a nossa legislação trabalhista que sofreu ataques e está à beira da morte, ela está na UTI. Eu não sei quando que nós vamos sair salvar dessa... o paciente. Não sei. Doutor Stalin, por não. Questão de contribuição sindical, difícil. Né? Olha, a questão é muito complexa. Eu penso o seguinte, que o Michel Temer, ele instituiu a escravidão no país. Ele privilegiou, contra tudo que existe na natureza, o predador. Então, até então, durante muitos anos, e tem mais de 100 anos aí, nós sempre vivemos num equilíbrio. Os patrões e os empregados. Primeiro surgiu o Ministério do Trabalho como órgão de equilíbrio, e depois surgiram as entidades de classe, ou seja, os sindicatos. E o Getúlio Vargas foi de uma habilidade muito grande porque ele simplesmente manteve o equilíbrio entre as forças de trabalho e empresariais. Então, houve sempre um equilíbrio, que era resolvido as questões através dos sindicatos, que era o interlocutor social aí entre os empregados e entre os patrões, para manter uma boa relação sindical. Sempre foi assim. Depois, com o surgimento da Justiça do Trabalho, as questões foram sendo judicializadas, porque o embrião da Justiça do Trabalho foi o Ministério do Trabalho. Né? Muito bem, então sempre houve equilíbrio. E bem ou mal, até a existência dessa reforma trabalhista, os patrões e os empregados, na Justiça, através dos sindicatos ou não, eles sempre chegavam a um bom termo. O que houve com essa reforma trabalhista foi exatamente assim. Acabou-se as contrapartidas, privilegiou-se o predador. Aí eu pergunto, quem foi o beneficiado? Será que a classe empresarial foi beneficiada? Nós vamos ver isso logo mais, porque na evolução dos acontecimentos, o que a gente observa é o seguinte, esse desequilíbrio total vai provocar, primeiro, o empobrecimento dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, o empobrecimento da nação. Nós perdemos totalmente o equilíbrio. Então, quando você privilegia uma parte, como no caso aqui, privilegiou-se o predador do sistema, não vai dar bom resultado. Se a gente voltar no tempo, e falo muito nos Estados Unidos, quando o Henry Ford resolveu lá na sua linha de produção lançar o Ford T, Ford 29, 27, depois 29, com grande sucesso, o primeiro que ele privilegiava como empresário era uma boa remuneração dos seus empregados, porque eles seriam uma fonte de marketing, eles seriam também uma fonte de sustentação da empresa e da comunidade. Quer dizer, você não pode, você não pode simplesmente diminuir o poder de compra, ou seja, diminuir o poder aquisitivo. E é o que está acontecendo aqui. E ainda para completar a história,
surge uma pandemia. Então, para jogar tudo isso lá para baixo, para forçar ainda mais a situação do trabalhador. Então, eu não olho com bons olhos. O que está para acontecer, me parece o seguinte: não vão restaurar o Ministério do Trabalho. Aliás, o Ministério do Trabalho já não é mais ministério, é uma secretaria do Ministério da Economia. Exatamente. Com isso tudo, o que vai acontecer? Provavelmente, a Justiça do Trabalho vai ser um apêndice da Justiça Federal. Consequentemente, vamos falar também, o Ministério Público também vai seguir o mesmo caminho. Então, o direito social, o direito trabalhista, vai ser um capítulo do processo civil, tal qual existe na Itália. Então, o quadro de grande modificação, eu não sei, no momento histórico que nós atravessamos, de evolução tecnológica e pouca evolução cultural do povo, nós vamos viver num eterno equilíbrio, caminhando cada vez mais para a escravidão. Terrível. Vamos para mais um intervalo e já retomamos aqui a sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, bloco final aqui da nossa edição do Ponto de Vista, né? Nesta sexta-feira, aqui com a doutora Thelma Rodrigues, com o doutor José Stalin, Marcos Santana também com a gente, né? E um ano que, infelizmente, né, mais um ano, né, infelizmente, não vai deixar saudades, né? Ano de pandemia, combate ao Covid, não é? Tivemos aí o lockdown que não foi lockdown, começamos a fechar, depois aquela pressão toda do comércio, uma quebradeira que não se estendeu, né? Não foi tão gigantesca quanto poderia ser, mas foi forte, foi muito complicada, muitas demissões, né? E aquela história de que o trabalhador ia ter que pedir lá, vai buscar seus direitos com o Estado, porque o Estado é que fechou o nosso estabelecimento, o meu estabelecimento, enfim, muitos pequenos empresários atuaram assim, agiram assim, já foi explicado aqui no último programa, programa anterior, né, que isso não procede, né, que evidentemente aquela pessoa que é responsável pelo seu negócio corre o risco do negócio ir bem, ir mais ou menos, ou ir mal, né, e aconteceu a pandemia e as coisas todas se complicaram pelo Brasil afora, né. Enfim, um ano que não deixa saudade, né, Thelma? Infelizmente, a gente, claro, vai torcer muito para que 2021 seja pelo menos um pouquinho melhor. Eu já disse no começo, vou repetir, vai ser o segundo ano, o ano 2 da pandemia, porque não vai ser resolvida a pandemia em 2021, não vai ter vacina para todo mundo, infelizmente, né? Mas os trabalhadores, de maneira geral, as empresas médias e pequenas é que sofreram mais, né? Tiveram um maior... No contexto, no geral, foi como nós falamos aqui o ano. Os grandes empresários, as empresas grandes, os comércios, o doutor Starem é advogado aí do Sindicato de Empregados no Comércio, então eles não sofreram abalo nenhum, pelo contrário, eles admitiram, nós escutamos aí direto notícias de que eles estão admitindo mais funcionários e eles estão indo muito bem, obrigado. Mas quem seria? Supermercados, esses assim, né? Os maiores. Os supermercados, principalmente, todos eles, né? Todos muito bem. Faturaram, né? Tiveram faturaram lucros. Muito bem. Né? Não quiseram reajustar, né, doutor Starem, a categoria. Permaneceram Nem abertos. 1%, nada. Foi aquela briga no reajuste. Mas eles faturaram muito. Na questão são vários segmentos, como nós sempre falamos aqui, estão faturando muito. O nosso porto, o nosso agronegócio aí, também faturando muito. Você pode ver que o trabalhador aqui da nossa região, falando em especial do porto, tiveram imensos prejuízos por conta da medida provisória, foram afastados, sofreram muito esse ano, aí editaram uma nova medida, voltaram alguns, tem outros que ainda estão afastados em decorrência de risco de saúde, enfim, se você for analisar a parte realmente prejudicada, na questão trabalhista foi só o trabalhador, porque os pequenos empresários, eles também não puderam se beneficiar, que nós escutamos, desses empréstimos aí que não chegou. Não chegou, então eles também não conseguiram sobreviver. Mas os grandes, os empresários e os que realmente dominam aí o mercado, eles não tiveram abalo nenhum, né?
e não tiveram, continuam com seus faturamentos altos. A Marisa, por exemplo, também falando aqui, a gente pode... As lojas Marisa ainda falaram, olha, nós aguentamos 2 anos aí fechados, porque não vamos ter problema de caixa. Né? Agora, essas redes aí... Muitos empresários usaram do pretexto da pandemia para querer se beneficiar dos privilégios de empréstimos, né? Porque eles teriam uma facilidade para o acesso. Como nós escutamos aqui o presidente dos metalúrgicos, do Gato, falar, né? Praticamente ele passou aqui o ano comentando com a gente a situação deles, e a Uzi Minas se beneficiou de todos os meios, né? De férias, antecipou, porém quis dispensar os funcionários, alegando que não tinha dinheiro para poder arcar com tudo. O que foi comprovado que não é fato, não é verdade, porque eles estão em negociação aí até hoje. Lá no tribunal eles conseguiram essa medida para que não se mandasse embora os trabalhadores. Então, ouvi o ano, a gente assim fazendo, né, uma retrospectiva do que aconteceu, ouvindo as categorias que compareceram aqui durante esse ano, nessa questão da pandemia, eu observei isso, as grandes empresas, os grandes empresários, eles não tiveram um abalo, porque eles poderiam se sustentar ainda, né? E não aconteceu para o segmento dele, comércio, porto. Nós escutamos aqui o Chico, que foi o último, né, do Setaporte, também falando das medidas adotadas aí para os trabalhadores avulsos. E é uma desigualdade que eles não conseguem equilibrar, né? E está perdendo o equilíbrio a cada dia. Já vou passar para o professor Aliquê. Antes do Stalin, o Santana quer fazer só para acrescentar, o Thelma, é pertinente a sua observação, e acrescentando que as grandes redes de hipermercado nadaram de braçada no auge da pandemia, porque o comércio tradicional fechado, as lojas normais fechadas, de eletrodoméstico, artigo de decoração, borracharia, fechadas, elas ofereciam o mesmo produto, né? A pessoa que precisava comprar um pneu podia ir no hipermercado, comprar um prato também, comprar um eletrodoméstico também, a mesma coisa. E, além disso, eles se aproveitaram também de uma outra mão de obra muito barata, sem nenhum vínculo empregatício, que são os entregadores por aplicativo, né? Então, foi uma grande oportunidade para as empresas, essas grandes redes varejistas, e vamos ver qual que é a contrapartida que elas vão dar para a sociedade, que eu acho que absolutamente nenhuma, né? Aliás, aumentou os preços dos produtos. Os produtos aumentaram, né? Nós estamos numa hiperinflação daqui a pouco e... Diga. Independentemente da questão do porto, que é bastante sensível aqui à nossa região, um fato muito importante que diz respeito à nossa população é o comércio, notadamente o comércio varejista. Os empregados do comércio, através do seu sindicato, o sindicato debateu com a categoria empresarial, representada pelo Sindicato Comércio Varejista, praticamente 1 ano para conseguir formalizar uma convenção coletiva, coisa que normalmente era feita anualmente sem constrangimento. Grandes discussões que surgiram, muitas reuniões, e chegava-se sempre a bom termo. Ou seja, as duas categorias, seja dos patrões, seja dos empregados, chegavam a bom termo pacificamente, sem problema. A última negociação levou 1 ano. E, fechado, estamos agora já superado uma outra database. Eu estou vislumbrando que as discussões vão continuar, não vão levar mais 1 ano, porque eu observo o seguinte, que os próprios empresários estão preocupados com o seu sindicato, porque parece que o sindicato está mais na defesa do interesse dos grandes empresários, ou seja, das grandes empresas, os supermercados, hipermercados, que não estão preocupados com regras estabelecidas em convenções coletivas, mas tão somente o percentual de reajuste, que para eles é irrelevante. Porém, o que nota-se nessas discussões que já se iniciaram
é que a categoria patronal quer extinguir praticamente todos os direitos que foram, vamos dizer assim, conquistados, adquiridos durante, no mínimo, os últimos 50 anos. Acredite se quiser. Então, nós observamos o seguinte, que o posicionamento do outro lado está prejudicando não apenas os empregados, mas também os empresários, os pequenos empresários. E, consequentemente, isso daqui desequilibra a relação e vai prejudicar também a população, porque o poder aquisitivo, as dificuldades das relações chegaram a um extremo que eu não vejo como solucionar, por causa da intransigência patronal. Eu nunca vi isso. Eu faço negociação coletiva há 50 anos. Eu nunca vi tantos problemas surgirem por causa de uma modificação de pensamento de uma pessoa nos últimos 2 anos. Eu não sei se as grandes redes também têm influência com relação a isso, né? Ou o predomínio das grandes redes, né? Porque eles estão dominando vários. Antigamente você tinha vários mercadinhos, lembra? Os mercadinhos de bairro, essa coisa toda. Né? As farmácias, né? Você tinha farmácias de bairro em todo lugar aqui da cidade e tal. Tudo isso acabou, né? Você vai arrumar um mercadinho ali para comprar uma coisinha ou outra e tal, você tem que ir no supermercado. Só grandes redes, né? Só grandes redes. Ou vai nas redes comprar uma aspirina ou qualquer coisa desse tipo, você vai numa rede, porque não tem alternativa mais. Tem uma farmacinha pequena para você encostar ali e tal, me dá um negocinho aí, você dá lá R$2 pro cara, o cara te devolve 35 centavos e tal, é tudo na rede, né? Antigamente não era assim, então eu não sei, acho que essa gente tem um poder de fogo muito maior, né? Muito E aí fica grande, muito mais difícil para o trabalhador. Agora, discutir, porém, debater. Excluindo as grandes redes, as grandes empresas, nós temos que observar o seguinte, os pequenos empresários, os microempresários, na somatória deles, eles são maiores do que as grandes empresas. Eles beneficiam muito mais um volume grande de arrecadação, claro. de tudo. E nós estamos com dificuldade. Eu não sei o que vai acontecer realmente. Nós estamos aqui, né, pertinho já do encerramento do programa, né? E vamos todos aqui virar o ano, como disse o Stalin há pouco, né, fazendo uma reflexão, né, levantar o pensamento para ver se em 2021 essas coisas podem ficar mais arejadas, mais nítidas na cabeça das pessoas, né? É o último programa aqui que a gente faz aqui nessa linha aqui em 2020, né, a linha do trabalhador, enfim, né, questões trabalhistas. Eu quero agradecer e cumprimentar muito aqui o doutor José Stalin, né, que veio engrandecer a gente aqui, trazer, né, Thelma, essa experiência toda que ele carrega aí com tantos anos na advocacia trabalhista, como professor, né, e quase chegou lá a um ministério, né, quase chegou perto ali. Obrigado, uma boa virada de ano e um bom 2021 para você e para todos, viu, Stalin? Eu que agradeço, Edgar Boturão. Eu agradeço também aos telespectadores que também prestigiam o nosso programa, que nós temos procurado sempre trazer notícias, debates do interesse da população. E para nós foi um incentivo muito grande ter essa oportunidade e o privilégio de estar aqui nesta bancada, debatendo, discutindo e trazendo novidades. Espero que o próximo ano essas novidades sejam boas para todos nós, né? Bem melhores, com certeza. Obrigado, doutor Zé Stalin. Thelma Rodrigues, estamos fechando aí mais um ano, né? A presença sua sempre importante aqui, com informações importantes, com os debates que a gente vem fazendo aqui. Sempre um prazer tê-la a bordo aqui. Também para você um feliz Natal, uma boa virada de ano, né? E que, se Deus nos permitir, 2021 está aqui novamente. Se Deus quiser, claro, com melhores notícias, né, para o trabalhador. Eu que agradeço a todos que assistem principalmente o programa Boturão, sempre comentam comigo, nossa, aquilo que eu queria ouvir sobre isso. É muito bom, é uma referência hoje, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. A gente que agradece você. O último com Santana também, as lives que nós fizemos. O último do ano. Desse ano, a live que nós fizemos no Jornal da Orla.
o meu querido professor. Esse ano todo estivemos aqui falando sobre... Graças a Deus. Para mim é sempre uma aula, é um prazer. Sem dúvida. Todos da É um TV, prazer os todo nossos meu, ao amigos contrário. aqui. Eu quem agradeço, viu? Eu agradeço e espero que ano que vem estaremos aí com notícias melhores, porque eu gosto sempre de falar isso, o brasileiro, ele é muito criativo, empreendedor, né? E Deus tem que nos dar a saúde para poder enfrentar essa guerra aí que estamos no meio dela. É verdade. Muito bem. O Clark Santana está sempre conosco, vamos seguir aí ainda até a virada aí do ano, né? E a gente agradece sempre a você que está conosco, de segunda a sexta-feira, programa ao vivo, 1h30 da tarde, reprise aqui pela Santa Cecília TV, às 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu.